sobre Jesus, pegamos a palavra. Aleluia. Muitos estão distraídos, né? Eu vou ler aqui, irmãos, em Sal da Igreja da Paz do Senhor. Amém. Aqui em 2 Reis. Aleluia. No capítulo 5, no versículo, vou começar do versículo 9. Senhor, seja louvado. Exaltado é, Senhor. Que fala sobre Naamã e curado da lepra. Vou começar no versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. E então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção de teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dei-se a este teu servo uma carga da terra do jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Naamã, ele era um oficial, né? E ele... Estou um pouco nervosa. Naamã, ele era um oficial e ele tinha lepra, né? Uma doença que hoje em dia é hanseníase, né? E naquela época não tinha cura essa doença, né? E aí ele soube que em Israel tinha um profeta que se chamava Eliseu, que ele era muito usado por Deus, ele conseguia fazer muitos milagres, e todas as pessoas que iam, né, com Eliseu, eles conseguiam ser curados, né? Ele era muito usado por Deus. E assim aconteceu. Só que Naamã, ele não era do povo de Israel, né? Então ele ficou sabendo, mandou cartas para o rei de Israel, porém o rei de Israel ele ficou um pouco com medo, né? Achando que esse soldado ia lá para poder fazer algum mal contra Israel. Porém, não era isso que tinha acontecido. Ele estava mandando a carta porque ele sabia que Eliseu morava ali em Israel, pedindo autorização. E quando chegou lá, ele falou para os soldados que trabalhavam com ele para falar com Eliseu, que ele estava indo para poder falar com Eliseu, para poder ser curado. Mas só que o que aconteceu? Eliseu falou para ele assim: ó, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, e aí quando você sair de lá, né, ele iria ser curado. Só que o que aconteceu? Ele, como ele era um soldado, ele queria honras, né? Ele queria que o Eliseu fosse até ele, falar com ele, para que ele pudesse ter, assim, a honra, né? Porque ele era um homem muito respeitado e ele esperava que Eliseu tratasse ele da mesma forma. Só que para Eliseu, o único que estava acima
não, de tudo era Deus, né? Ele servia a um Deus todo-poderoso. Então, independente da patente que ele tinha, independente de quem ele era, para Eliseu não importava muito. Então, Eliseu pegou e falou para ele que ele podia ir lá. E aí ele ficou indignado. Ele falou assim, como pode eu, né, sendo um soldado, né, todos me respeitam, e Eliseu, né, esse homem nem vim falar comigo, né, mandar recado. Ele ficou assim, muito indignado. Só que o que acontece? O primeiro trabalhar de Deus na vida de Naamã, que Deus queria tratar com ele, era o orgulho, né? Ele falou para o homem de Deus falar para ele lá no Rio Jordão. Ele falou, mas peraí, aonde eu moro não tem rios muito mais limpos do que em Israel? Né? Ele manda eu pegar e me banhar aqui no Rio de Israel. Ele achou como se fosse assim, no nosso linguajar, um desaforo, né? E aí ele pegou e as pessoas que trabalhavam para ele falou assim, se te pedisse alguma coisa que fosse mais difícil, você não faria? Quanto mais mergulhar no Rio Jordão, o que é isso, né? E aí, eu lendo essa passagem, que só dei uma resumida aqui, ficou essa pergunta para mim. Se Deus me pedisse alguma coisa mais difícil, eu não faria? Quanto mais, às vezes, uma coisa simples que Deus me pede, né? Muitas vezes, Deus pede coisas tão simples, no meu caso, para mim. E eu creio que para cada um de nós, Deus fala para a gente fazer algo e às vezes a gente não ouve o que Deus está falando. Primeiramente, pelo nosso orgulho. Eu falar assim, mas Deus está me pedindo isso, porque às vezes Deus não vai vir falar com você, né? Deus vai enviar alguém, um profeta aqui no caso, como o Eliseu foi usado para falar para ele ir lá se banhar e não falou diretamente. Por quê? Porque Deus ele queria tratar primeiro, a primeira barreira de Naamã era o orgulho. Deus queria que ele quebrasse o orgulho. E aí quando ele entrou ali no Rio Jordão, ele também teve algumas barreiras, creio eu. Porque ele teve que ter fé, né? Depois que ele ouviu as pessoas que estavam com ele, e é muito importante também, eu vejo, as pessoas que andam com a gente. Porque os soldados que estavam com ele falaram assim, mas Senhor, se te pedissem algo mais difícil, o Senhor não faria? Então, assim, foi um conselho sábio das pessoas que estavam ali. E aí ele pensou, realmente, né? Só para mim banhar aqui. O que eu tenho a perder fazendo isso? Né? Não é nada muito, assim, difícil que ele está me pedindo. É só para mim me banhar. E aí ele foi e mergulhou uma vez. Ele olhou, ele ainda estava com a lepra. Era 7 vezes que era para mergulhar. Ele mergulhou a segunda vez. Ele olhou, ele imaginou, né? Ainda eu tô... A terceira vez... Ele foi a 4ª vez, a 5ª vez, a 6ª vez e na 7ª vez, quando ele voltou, a pele dele estava como de um bebê. Deus não tinha só quebrado o orgulho de Naamã. Deus tinha quebrado o orgulho dele. Deus tinha feito ele acreditar, ele ter fé que só existia um Deus todo-poderoso, que é dono dos céus e da terra, que está acima de qualquer coisa na nossa vida, que está acima do nosso orgulho, porque a gente tem orgulho por coisas tão pequenas, isso que o Senhor fala. Às vezes Ele nos pede tão coisas pequenas, às vezes uma barreira que tem dentro do nosso coração. Às vezes é falar com alguém, é dar um abraço, é dar uma palavra amiga, ou falar, manda uma mensagem para aquela pessoa. Às vezes são coisas pequenas que o Senhor nos pede hoje, né? E a gente tem uma barreira, porque ainda o orgulho às vezes habita dentro da gente. E ali, Deus foi falando comigo através dessa palavra. Quantas barreiras nós colocamos quando o Senhor nos pede? É preciso, às vezes, pedir 1, 2, 3, 4, até na 7ª a gente aceitar. E ali, Naamã viu que ele, além de ele ter a cura completa, ele também começou a acreditar e se colocar no lugar dele, que ele poderia ter a patente que fosse, ele pode ter a autoridade que fosse no mundo material, mas no mundo celestial, no mundo que foi criado por Deus, que criou cada um de nós, né, que está acima de todas as coisas, e que a gente é tão pequeno, mas às vezes a gente se acha tão grande, né? Então o Senhor falou comigo, às vezes a gente tem que se colocar no nosso lugar, né, de pequeno, de falho, porque nós não somos melhores do que ninguém, né? O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é perfeito e Ele a cada dia nos aperfeiçoa.
aperfeiçoa, independente de quem a gente seja. A gente pode ser rico, a gente pode estar num lugar acima de outras pessoas, mandando em outras pessoas, no trabalho, em qualquer lugar, mas o Senhor quer que a gente se coloque no nosso lugar de pequeno, que a gente quebre o nosso orgulho nas pequenas coisas, porque se a gente quer alcançar vidas, se a gente quer ir além, não além assim, nesse mundo, para mostrar que a gente é melhor que ninguém, não, além para ganhar almas para o reino, né? O Senhor, Ele fez isso na minha vida também, Ele fez isso, Ele tem feito, Ele me colocou aqui quando eu já estava adaptada numa vida totalmente diferente, onde a minha vida estava ali, né? Como a Lu falou ali, né? Dentro do barco ali, 13 anos, estagnada, falando, não tá bom, já tá bom, eu não quero sair do meu comodismo, eu quero ficar. Mas não é assim que o Senhor quer de nós, né? Ele quer que a gente quebre o nosso orgulho, para saber que a nossa dependência é dele. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor é santo.